Meu nome é Therese Hoffmann, eu sou professora do Departamento de Artes Visuais da UNB e também sou egressa de graduação, de mestrado e de doutorado da Universidade de Brasília. Eu ingressei na UNB no segundo semestre de 1985, vinda de Minas Gerais, de Belo Horizonte, porque eu não tinha sido aprovada no vestibular da UFMG, que eu queria fazer arquitetura. E na UNB tinha vestibular no meio do ano, na UFMG não tinha. Eu só tinha sido aprovada em Minas, na Pontifícia Universidade Católica, para letras, mas eu não queria ser professora, eu queria ser arquiteta. Então eu vim fazer o vestibular da UNB no meio do ano, e já na opção de inscrição do vestibular, eu optei pelas artes, pela licenciatura em Educação Artística, e por questões familiares eu tinha que fazer um curso sério também, segundo, minha mãe, e aí eu fiz vestibular no CEUB e na UDF, que são duas faculdades privadas, o UniCEUB hoje é um centro universitário, e para economia, e eu passei nos 3 vestibulares. Então eu comecei na UNB, estudando de manhã e de tarde, a licenciatura em Educação Artística, e Economia à noite na UDF. Assim eu fiz no meu segundo semestre de 85, e naquela época os alunos que ingressavam, eles ingressavam no ciclo básico. Eu fui colega dos alunos que passaram para Geografia, para Relações Internacionais, para Psicologia, para uma série de cursos, onde todos cursavam as disciplinas básicas, que eram Introdução à Sociologia, Introdução à Metodologia Científica, Estudo dos Problemas Brasileiros, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Prática Desportiva. Então, no segundo semestre de 85, eu não frequentei o departamento de desenho, que ainda era departamento de desenho à época. As disciplinas eram feitas no Minhocão e no, então, departamento de educação física, que era a prática desportiva. Então, assim, eu estudava o dia inteiro nessa loucura, entre o UNB e a UDF. No primeiro semestre de 86 é que eu fui ingressar nas disciplinas oficiais do curso. Aí sim, já no prédio SG1, onde eu fiz a oficina básica de desenho com a professora Estela Mares de Figueiredo Bertinazzo. Eu fiz a oficina básica de artes plásticas, que acho que na época era a Lígia Saboia. Eu fiz a disciplina oficina básica de artes cênicas, que era Helena Barcelos, e elementos de linguagem estética e história da arte, Leia, que eu não lembro se era o Milton Cabral ou era a Grace, ou a Lena, ou não, era, me fugiu o nome do professor agora. Enfim, então, e a análise e exercício dos materiais expressivos, que era ministrada pela professora Zuleika Medeiros, na oficina de maquetes e protótipos, que era um outro prédio afastado do SG1, e foi a disciplina que me encantou, foi a disciplina que definiu a minha carreira profissional, que é a disciplina que ensina a cozinha das artes plásticas, que ensina o papel artesanal e que fez toda a minha trajetória até hoje. No final do ano eu fiz vestibular, no final de 85 ainda eu fiz vestibular na UFMG, passei na Belas Artes da UFMG, e aí no segundo semestre de 86 eu tranquei a UNB e fui estudar na UFMG, fui fazer um semestre lá. Só que, por questões familiares e outras situações, e a UFMG também tinha uma produção de papel artesanal muito forte com a professora Marlene Trindade. Só que ao chegar na UFMG, em agosto de 86, eu fiquei sabendo que a professora Marlene tinha sofrido um acidente justamente um ano antes, e o laboratório, a disciplina que era Artes da Fibra, ela estava sendo ministrada por professores substitutos com outra visão.
Então, eu fiz o segundo semestre de 86 na UFMG, fui aprovada nas disciplinas, também tive contato com professores, né, ícones das belas artes, né, da época, e voltei em 87 para a UNB. E aí, assim que eu cheguei, além de continuar, né, as disciplinas de escultura com o Feno Furmanek, professor Furmanek na época, fazer outras disciplinas de outros departamentos, né, introdução à ciência política, introdução às relações internacionais. Eu fui monitora, né, da disciplina AME, que era a professora Zuleika que ministrava. E durante toda a minha graduação, eu fui monitora dessa disciplina. Nesse momento também, em 87, 88, a gente teve a reintegração dos professores anistiados. Nós tínhamos na UNB já desde, né, quando eu ingressei na UNB, o reitor era o professor Cristóvão Buarque. Então, a gente tinha um momento de renovação, né, de abertura, de democracia, e tivemos uma série de professores que ingressavam na universidade, né, a professora Suzete Venturelli ingressou nessa época, a professora Bia Medeiros, professor Luiz Fernando Las Casas, e os anistiados. Então, a professora Marília Rodrigues, né, grande gravadora, professor Glênio Bianchetti, professor Maciej Babinski, professor Hugo Mundi, nós tínhamos também o professor Douglas Marques de Sá, a professora Nenilda Marinheiro Leonardi, a professora Helena Coelho, a professora Tereza Cristina já era docente, enfim, foi uma profusão, né, professor Atos Bulcão, né, chegando no departamento, assim, olha, foi uma riqueza para nós, né, para a minha turma, para as turmas, né, de 87, 88, ter esses professores como os nossos mestres, né. Hoje, né, temos colegas que são docentes da universidade, que foram meus colegas nessa época. Como eu tranquei um semestre, né, a turma que entrou comigo, eu fiquei para trás, né, porque eu tranquei, então, colegas que eram contemporâneos, alguns um pouco antes, né, outros um pouquinho depois, que hoje são docentes do departamento, mas e que a gente conviveu nessa época, sendo também do centro acadêmico, né, eu fui do centro acadêmico, a professora Rosana era do centro acadêmico, acho que eu era tesoureira do CA, professor Miguel, professor Belitson, né, outros colegas que não viraram professores da UNB, são professores da rede pública, são artistas, né, então a gente tinha um centro acadêmico muito agitado, né, que a gente organizava eventos e atividades e produzia materiais para vender para os alunos. A gente produzia carvão, giz de cera, giz pastel, né, e os papéis também. Então, eu fiquei na UNB, né, fazendo a pesquisa com papel, desenvolvendo, aprendendo. Em 89, a professora Zuleika pediu demissão, saiu da universidade, foi com ela que eu aprendi a fazer papel, né, e ela foi montar uma empresa de produção de papel em Florianópolis, e outros professores ministraram a disciplina, a AME, professor Léo Dexheimer, um querido, né, assim, aprendi muito com o Léo gravador também, nossa, um grande artista, né, gaúcho, muito, muito querido, ensinou as receitas de encáustica, né, como pintar com encáustica a frio, enfim, a professora Lígia que começou a história do papel na UNB, ela deu essa disciplina, e outros professores dos quais eu fui monitora. Eu formei em 1990, com as greves, a obra já foi no final do ano, então eu saí, eu fui trabalhar com a Zuleika em Florianópolis, fiquei lá até o final do ano, não deu certo, voltei para o Natal em Brasília, e em janeiro eu fui para o departamento, fiz concurso para a Secretaria de Educação, né, nessa época, em 91, fui aprovada,
E em 91 também o departamento me chamou, né? A professora, eu lembro, a professora Estela Mares me convidou se eu gostaria de me candidatar a professora substituta, né, para dar aula. Isso foi, né, eu falei, olha, óbvio que eu tinha interesse, então foi feita uma seleção, nem lembro quantos participaram dessa seleção, sei que eu fui selecionada, e aí, então, em março, abril de 91, eu comecei a dar aula na UNB, como professora substituta. E fiquei, naquela época, a legislação permitia que os substitutos tivessem um contrato de 3 anos, então continuei nas minhas pesquisas no papel, fazendo, né, já tinha integração na graduação eu fiz uma disciplina na engenharia florestal, que era celulose e papel, que é uma disciplina específica para os engenheiros, e nesse momento também, em 90, os professores, os anistiados já estavam chegando na idade de aposentar, e, né, porque eles, enfim, ficaram um tempo fora da universidade, passaram esse período, alguns com idade, né, o professor Atos Bulcão completou, né, os 70 anos, então né, ele ficou muito triste, eu lembro disso, ele ficou muito triste de ter recebido um comunicado da área de gestão de pessoas de que ele tinha que se aposentar, que ele não podia continuar, né? E outros, nossa, Glênio Bianchetti, acho que eu já falei, né? O Douglas, o Raimundo Nonato, professor Nonato, né? Foi professor de desenho nosso também. Depois ele foi para arquitetura. Muitos professores muito queridos. E assim, os anistiados aí saíram. Então, o Léo Dexheimer saiu, depois a Marília Rodrigues também aposentou. Marília montou o laboratório todo, o ateliê de gravura em metal, né? Era assim, um privilégio, foi um privilégio ter aula com a Marília. Kathleen Sidic também, né? Professora da área de gravura, da área de lito, de serigrafia, a Lígia também, a Lígia era professora de gravura, ela começou essa pesquisa do papel por conta da gravura, enfim, então a gente teve muitos professores, entre os anistiados, os que já estavam lá quando, né, eu ingressei, e os concursados. Professora Elza Labarce também, nossa, estou esquecendo, mas assim, Lena, acho que eu já falei, da Nenilda, da Nena e da Lena também. Meu Deus, ai, fugiu o nome. Nossa, que pecado. Nossa, eu tô com ela aqui, né, fugiu, que organizou o FLAC, meu Deus, a gente trabalhou no FLAC como monitora. Olha, imperdoável, fugiu o nome agora, enfim. A gente teve momentos, assim, muito ricos, né, nesse final da década de 80, início dos anos 90, né, uma efervescência de ações acontecendo, e a gente aqui, né, na capital do país, né, participando de tudo, participando da Constituinte, participando das diretas já, vendo né, a eleição do Tancredo, a internação do Tancredo, então foram momentos assim muito ricos em vários aspectos. E eu quando comecei retomando, né, eu comecei a dar aula então na UNB e na Secretaria de Educação. Quando fui aprovada, né, no concurso da Secretaria de Educação, mas a professora Helena Barcelos me chamou para trabalhar com ela na Secretaria de Cultura. E a gente foi dar aula no SIAC. Tinha sido recém-inaugurado o SIAC do Paranoá, e a gente foi fazer uma série de atividades lá no SIAC, no Centro Integrado de Educação e Cultura, de Artes e Cultura.
né, que era uma ação do governo Collor, né, e aí a gente foi trabalhar, fazer ações de aproveitamento de resíduos, né, de aproveitamento de... a gente saía pela W3, né, eu, Isabela, outros, o Walter Menon, que era bolsista também lá da Helena, a gente trabalhava com a Helena, pedindo retalho, resto de tecido. O Teatro Nacional, na época, os ingressos eram aquelas bobinas de bobina de papel, né, impresso, e cada dia era uma cor. Então a gente pedia os restos das bobinas do Teatro Nacional e tinha aquelas faixas, né, de um lado branco, do outro lado colorido, né? E aí a gente fez uma ação assim, fantástica, né, no SIAC, uma atividade de... A gente deu aula, né, durante o ano inteiro lá, em 92, e fizemos, né, o encerramento Natal o Natal, todos os meninos tinham vestimentas, todos, né, então a Helena era, assim, uma mestra, né, das artes. E nesse tempo também, nesse momento, a Suzete me convidou para ser vice-chefe de departamento com ela. Eu, professora substituta, né? E aí eu falei, Suzete, não pode, né? Porque eu não era do quadro. E aí a gente foi pedir autorização, era já a gestão do professor Ibanes, e o professor Eduardo Queiroz, que era o vice-reitor, autorizou, porque o meu contrato era o tempo do mandato, né? Então estaria coberta, porque, como eu falei, o contrato era de 3 anos. E aí assim foi. Então eu fui vice-chefe de departamento, junto com a Suzete, ainda como professora substituta. E uma coisa que eu não contei, né? A gente era do centro acadêmico, o nosso centro acadêmico, que ajudou a professora Grace de Freitas a organizar, nós apoiamos a ação dos professores, e a professora Grace era a chefe, né, do desenho, do departamento de desenho, a fazer a reunificação, juntar com o departamento de música, né, porque nós tínhamos o curso de educação artística, que era o nosso curso em comum, e reinauguramos, né, reinstalamos o Instituto de Artes. Então, que antes, no início da universidade, nós tínhamos o Instituto Central de Artes, o ICA, né, nós tivemos, a partir de 90, o IDA, né, o Instituto de Artes. E a minha formatura, a minha turma, foi a primeira turma do Instituto de Artes. A nossa formatura foi no Salão Nobre do Senado. A professora Helena foi a nossa patrona, né, foi assim, com toda a honra e pompa, a nossa formatura, a minha turma foi a primeira turma do já criado, reinstalado Instituto de Artes. Bom, então, tive esse cargo, né, com a Suzete, e a gente fazendo 1000 ações, né, a pesquisa do papel, né, em 92 teve a ECO 92, então estava aquela efervescência das questões ambientais, e eu e uma amiga, a professora Regina Kawahara, que ela formou uma turma depois de mim, também né, trabalha com papel, é professora da Secretaria de Educação. A gente estava fazendo uma exposição sobre papel artesanal e sobre essa questão do reaproveitamento no Banco Central. E o Banco Central, então, com as mudanças, né, com a ECO 92, a gente já estava lá, e depois, para frente, com as mudanças do dinheiro, né, a gente teve nesse início dos anos 90, né, 92, 91, 92, 93, até 94, né, que é o real. Então a gente tinha o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, o Cruzado e o Real. Então isso era um volume de recursos muito grandes, né, assim, muito dinheiro para ser descartado, né, em pouco tempo. E o Banco Central estava com um problema muito grande, porque o dinheiro não se dissolve. O dinheiro ele é impregnado por uma resina de formol melamina,
que não permite que ele se molhe. Então, ele não pode ser reciclado. E aí eles né, me perguntaram se o que podia fazer, se a gente podia pesquisar. E aí eu falei, bom, podemos, né? Então, assim, com a cara e a coragem, a gente aceitou uma série de resíduos do Banco Central, tipo assim, né, dinheiro picadinho, né, isso que vem hoje, o Banco Central distribui, né, isso em real, né, então é uma prática comum do Banco Central descartar, né, esse dinheiro. Eu brinco que é aquele teste da máquina de Coca-Cola, né? Se você bota a nota, a máquina rejeita, ela não serve mais. Então a gente pesquisou tecnologia, eu chamei dois colegas, né? Na época, o José Carlos Andreoli, que era químico, do diretor do Centro de Documentação da UNB, e o professor Sebastião Roberto de Andrade, que era do Senai Teobaldo de Nigres, lá em São Paulo, né, químico também, e aí a gente se juntou e começou a pesquisar, né, isso no meu laboratório aqui na UNB, na maquete, né, que é provisório desde 1978, talvez, alguma coisa assim, e conseguimos desenvolver, né, tecnologia para reciclar o dinheiro. Contei com a ajuda do pessoal, dos colegas da biologia, professor Bergman, porque isso é que é o legal da universidade, né? Você não tem o seu espaço, você tem a universidade inteira que você percorre, e é isso que né, a gente estimula os alunos a conhecer, a ir bater nas portas, né? Eu tenho trabalhos de pesquisa em parceria com a biologia, com a engenharia florestal, com a farmácia, com a arquitetura, né, com vários departamentos da universidade, e nessa época, então, o professor Bergman analisou a produção que a gente fez e viu que as misturas químicas que a gente tinha produzido, elas funcionavam para reciclar o dinheiro. Então, em 1996, eu registrei a patente, a UNB ainda não tinha essa organização, então eu fui no INPI, eu registrei a patente, essa é a primeira patente da UNB, né, e ela só foi concedida a carta patente, acho que 12 anos depois, assim, demorou um monte. E aí as pesquisas continuaram, né, e, ao mesmo tempo, em paralelo, eu tive uma série de ações, né? Quer dizer, eu fui vice-chefe de departamento com a Suzete até 94. Em 94, eu fui convidada a assumir a diretoria de Esporte, Arte e Cultura, que era uma diretoria do Decanato de Assuntos Comunitários. E aí, depois, em 97, eu fui convidada a ser decana de assuntos comunitários na gestão do professor Lauro Mora. Então, assim, eu não parei de dar aula, eu não parei de pesquisar, né, quer dizer, em 94, eu já estava como diretora, continuando, fiz as pesquisas, a gente registrou a patente em 96, em 97 eu assumi o decanato, em 99 eu entrei no mestrado, então era decana, fazendo mestrado, né, então, assim, não parava, né, não parei em nenhum momento. O professor Lauro me chamou para o segundo mandato, em 2001, a gente, em 2000, fez uma SBPC, assim, fantástica aqui em Brasília, foi um evento na UNB que marcou realmente, né, a universidade, a cidade, e em 2006 eu era decana, em 2004, né, eu era decana, eu passei no doutorado, então fiz o meu mestrado como decana, comecei o meu doutorado como decana em desenvolvimento sustentável. O mestrado foi na área de papel, a professora Bia Medeiros foi a minha orientadora, foi em arte e tecnologia, a questão do papel, da resistência do papel, né, para produção de arte, porque estava começando naquela época os trabalhos de pintura digital,
né? Então, minha pesquisa foi em cima disso, a resistência do papel e das tintas, né? A durabilidade das tintas. E o doutorado foi também a avaliação do ciclo de vida. E nesse meio do caminho, antes, né, até do mestrado, a professora Estela Mares de Figueiredo Bertinazzo, ela criou essa série do estilo calendários, né? Então, a gente fez o papel artesanal para ela, né? Esse é de 97, né? E a gente fez, mas tem outros. Ela fez uma série, né, de calendários com o nosso papel. Então, esse é de 93, né? Então, a pesquisa, todo registrado, não sei se está bem, né? Edições de arte do Instituto. E ela fez esses também, né? Comemoração 2000, estilo calendários. Então, a gente continuou com a pesquisa, esse aqui de 99, né? A gente continuou com a pesquisa do papel e em parceria com outros professores, né, com outras técnicas. Então, esse né, o grupo de gravura, né, da Estela, coordenado pela professora Estela Mares, né, que tinha essas produções, porque a gente tem, no departamento, né, a gente tem esse é outro, uma tipografia, né, então, assim, o trabalho, né, da produção de papel, de livro arte, de livro do artista, quer dizer, tudo isso pode ser, né, e tem sido feito no departamento. E aí, então, terminei meu doutorado em 2006, continuei trabalhando, né, na universidade, depois eu fui vice-chefe com o Luiz Galina, eu não lembro agora a época, assumi fui membro do conselho da Finatec, depois assumi a presidência do conselho da Finatec, e em 2013 eu fui convidada pelo professor Ivan Camargo a ser decana de extensão da UNB. Então, assim, mas isso também nunca impediu eu continuar minhas pesquisas, né, nem continuar dando aula. Eu acho que eu não dei aula ao longo desses anos todos, desde efetivamente de 91, que eu estou na UNB, eu acho que eu tirei um semestre no mestrado, licença maternidade, eu tirei, mas regularmente, enquanto eu estava dando aula, acho que na SBPC também em 2000 eu tive que tirar licença, mas mesmo com os cargos, né, de gestão, eu não parei de dar aula, né, porque isso é o que estimula, né, eu acho que é o que alimenta a gente a cada semestre, o ingresso dos alunos, né, a expectativa deles, as possibilidades que tem e esse estímulo, né, para a pesquisa. Né, eu recebo alunos geralmente de segundo semestre, eu pego os alunos ingressantes, né, na universidade, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, e coloco para eles essa perspectiva da pesquisa em artes, da integração, de levar o curso muito a sério, de entender que é uma profissão como qualquer outra, né, que a nossa profissão de artes, de professor de artes, de pesquisador de artes, de artista, né, todas juntas e misturadas numa coisa só, ela é tão importante, tão relevante para a formação cidadã quanto qualquer outra área de conhecimento. E que é isso, é uma área de conhecimento, com as suas especificidades, com as suas potencialidades, que pode fazer parcerias, pode interagir com outras áreas de conhecimento, né, mas a área de artes, ela tem um fim em si mesma e ela tem uma linha de produção, uma linha de pesquisa e uma linha de ação. E acho que é isso, a UNB, né, na minha época, em 1985, nossa turma, nas disciplinas era de no máximo 8 alunos, 12, e hoje a gente tem turmas com 38, né,
40 alunos. Então, é importante que a gente forme bons professores, para que esses professores estejam nas salas de aula do ensino fundamental e médio, para que os alunos se interessem em vir para os bancos da universidade para fazer artes. A nossa razão de ser é isso, é termos a cada semestre alunos interessados nesta profissão. E esse percurso nosso na universidade, né, é interessante porque a gente, né, convive com colegas que foram meus colegas de graduação, né, e hoje são meus colegas de docência. Então, a gente passou por muita coisa e ainda continua, né, desbravando, se firmando e firmando a nossa área, né, de conhecimento, a nossa posição dentro da universidade. Acho que eu falei um monte, né? Eu não sei se ficou no roteiro alguma coisa faltando. Ficou ótimo. E eu esqueci o nome da professora, gente. Não. Olha, eu tô aqui no celular tentando pegar a cola. Cara, ela é muito importante. Ela foi secretária de Cultura, pelo amor de Deus. Falhou. Enfim. Mas, meus queridos, gente, olha, imagina a gente ter assim, Atos Bulcão, Glênio Bianchetti, Hugo Mundi, Douglas, né, sabe, Léo Dexheimer é um querido. Gente, ele é um doce de pessoa. E os professores que já estavam lá na batalha, né? A Lígia deu sangue nessa universidade, né? A Kathleen também, a Nenilda, a Lena Leonardi, né? Foi também muito querida, a Lena Coelho, a Elza Labárcia, a Tereza Cristina. Nossa, a Zuleika foi minha grande mestra, né? Eu fiquei na UNB por conta dela. E muitos professores. E o Milton Cabral, gente. O Milton Cabral era uma figura, né? O marido, ele era marido da Grace, depois ex-marido. Professora Grace, né? O grande guerreira ali, batalhadora do departamento. Enfim, tem mais gente que com certeza eu esqueci. Depois eu vou mandar algumas fotos para a Sinara que eu tenho, que eu achei aqui, ó. Essa aqui atrás, dormindo, é a Gisele Carriconde, ó. Conhece? A gente indo para alguma Bienal, alguma coisa dessas da vida. Aqui, ó. Essa é a Marília Rodrigues e a Lena Coelho. Isso aqui é a gente no SIAC, com a Helena Barcelos, fazendo festa. Isso aqui, minha turma, ó, eu entrei no UNB, eu comecei a dar aula, eu tinha 23 anos. O pessoal chegava, quem é a professora? Toda a mesma idade. A festa, a bagunça, a gente fazia bagunça juntos, lá na maquete. Né? Tudo aí formado. Isso aí, não sei que excursão que a gente foi nisso aqui. Mas isso também já é lá no início. Olha lá. Aqui, Walter Menon, lá no SIAC, era também bolsista da Helena, a gente lá fazendo a bagunça dos meninos no SIAC. Helena Barcelos foi, assim, uma... Nossa, ó, Marília Rodrigues, esse aqui é o Léo Dexheimer, esse aqui da ponta. O Gunanchi, a Renata, aquele lá da ponta é o Léo Dexheimer, com a mão no... A Renata Zambuja, Luiz Fernando Las Casas, Marília Rodrigues. Essa aqui é a Tereza Cristina, que era a nossa professora de desenho geométrico. Enfim, tem mais coisas, mas... Uau! Bom, aí é que tá, né? A gente tem momentos flutuantes, né? Como todo o resto, né? Nossa presença é muito significativa, né? Porque somos nós e a Faculdade Dulcina que formamos os professores de artes,
né, que vão para as secretarias de educação e para as escolas privadas, né, e mais a gente, né, então, assim, a nossa relevância na continuidade, né, na boa formação, no entendimento do que é artes, né, para essas crianças que estão estudando, a responsabilidade é nossa, né, então essa interação é muito significativa, né, Brasília, de um tempo, né, poucos anos, eu vim para cá, como eu falei, em 85, mas eu já vinha para Brasília desde 78, quando minha tia mudou para cá. A Brasília mudou muito em pouco tempo, né, nós tínhamos o Museu de Arte de Brasília, né, fechado há 300 anos, mas era a única coisa, o MAB, né, que existia, e o acervo do Banco Central, que era restrito, né, a gente, para acessar lá o acervo, a gente, quando fez o evento lá em 92, nossa, né, a gente fez uma exposição no hall lá do Banco Central, para as pessoas entrarem, tinha que mostrar a carteirinha, né, todo aquele sigilo, então você não tinha essa profusão de espaços, né, de galerias que se tem hoje, tá? Então, assim, levou muito tempo até, né, você ter o CCBB, os espaços, né, agora, né, quando a gente tem o espaço do TCU, né, com a Karina Santiago, que é ex-aluna nossa, né, como curadora, você tem a galeria, o Museu dos Correios, né, vários espaços que acontecem, a UNB tinha a CAL, e a Casa da Cultura da América Latina, justamente, ela foi criada no FAAC, né, com a professora que eu estou tentando lembrar o nome. Então, assim, você essa conquista, essa oportunidade de espaços, ela veio muito recentemente, né? Isso gera uma outra movimentação, porque assim, nós temos todas as embaixadas, né, aqui em Brasília, nós temos todas as coordenações, as representações internacionais, e é a UNB, né, que pode coordenar, né? Então a gente tem, em termos de administração central, né, o Decanato de Extensão, que cuida da Casa da Cultura da América Latina, mas em termos de profissionais, né, é o Instituto de Artes, né, então até os profissionais que trabalham no Decanato de Extensão ou no Decanato de Assuntos Comunitários, né, como eu falei, eu fui a segunda diretora de Esporte, Arte e Cultura, que foi a diretoria criada em 1993 pelo professor João Cláudio Todorov, e a primeira diretora foi a professora Tânia Montoro, da Faculdade de Comunicação. Então, assim, a gente fazia, né, produzia, ia sem muito suporte. Agora você tem, né, as galerias, os espaços culturais com maior quantidade, né? Então, o espaço da Câmara e do Senado já existiam, né? Mas a gente começou a ter exposições, até veio Caravaggio aqui na presidência da República, né? Então, a gente, no Palácio do Planalto, então a gente começou a ter exposições abertas, né, em outros espaços. Acho que isso também é uma demanda, e o educativo, né? Esses espaços possibilitavam o acesso, né, ao público, porque eles tinham alunos nossos, né, para poder fazer o educativo, né? Então, acho que isso, o departamento e o Instituto de Artes, né, ele tem cada vez mais relevância na cidade, principalmente com essa possibilidade de você ter espaços para esse trânsito, né, para se apresentar a produção dos nossos alunos e dos professores, e para possibilitar também o exercício profissional do educativo, né, da leitura daquela obra, daquela exposição,
né, por meio da contratação, do estágio, da oportunidade para os nossos alunos e para os nossos egressos também, né? Eu fico muito feliz de ver ex-alunos nossos ocupando os espaços na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, na Secretaria de Educação também, e nesses espaços museais e culturais que a gente tem em Brasília, em maior profusão agora, né? O que foi significativo para mim, principalmente foi isso, foi essa oportunidade de ter os professores reintegrados, né, que chegaram com muito gás, com muita também assim, alívio, né? Porque foram momentos difíceis que eles sofreram na época da intervenção da universidade, né? São histórias muito distintas que a gente teve, e eles chegaram com um gás, né? Que eles queriam ensinar, eles queriam compartilhar, eles queriam estar naquele espaço da universidade, né? Isso foi muito rico, né? A gente ficava deslumbrada, eu ficava deslumbrada, né? E a gente, e como centro acadêmico, a gente tinha essa oportunidade também de interagir, né, com eles nos colegiados, né? Então isso foi uma formação também muito importante, porque a gente não estava com eles só na sala de aula. Enquanto centro acadêmico, a gente estava presente nas reuniões de colegiado também, né? Nas decisões, na ajuda, nas proposições, a gente fazia muita atividade, né? A nossa turma fazia muita atividade, né? De eventos, de extensão, de atividade voluntária, de festa, nossa, a gente agitava muito. Então, isso foi muito rico na minha formação, ter convivido, ter tido a oportunidade de ter tido esses professores, né? Óbvio, eu não tive aula com todos eles, mas a gente está ali, né, convivendo, ouvindo, encontrando nos corredores e trocando, né, sugestões. E sendo reconhecido, né? Assim, o fato de eu ter sido convidada a ir dar aula, nossa, para mim foi assim um sonho, né? Ainda mais com pessoas né, do nível dos professores que a gente tinha, né? Então, assim, e é essa postura profissional que eu tento mostrar para os meus alunos. É você que faz o seu percurso, né? Não é? Você tem que permitir deixar que a universidade passe por você, e não só passar pela universidade, né? Mas você tem que ir atrás, conhecer os espaços da universidade, ampliar o leque. A UNB, ela proporciona isso. As outras instituições não têm essa oportunidade de você cursar disciplinas em outros departamentos. Esse é um grande diferencial da UNB, né? Então, é importante que os alunos aproveitem isso, né? Tenham consciência de que nós temos ilustração científica na biologia, né? Nós temos a anatomia artística junto com a medicina. Então, são áreas que a gente pode e que os alunos são estimulados a ocupar, que tem sintonia, né, de interação com as artes. Então, assim, foram muitos momentos marcantes, porque eu vivi muito a universidade. É o que eu falei, eu estudava de manhã, de tarde e de noite ia para a UDF. Eu passava o dia inteiro na UNB. A gente fez uma visita com Milton Cabral e o Babinski aqui para a Pedra do Bisnal para ver as inscrições arqueológicas, que foi um sonho. Foi muito legal. Esse foi um momento, tem fotos disso, eu achei essas fotos dessa visita no Sendad, no acervo do IDA, né? Tem os alunos dessa época
né, dessa visita que a gente fez. Então, assim, era um outro momento, né, de país e de condição, né, enfim, as coisas ficaram mais difíceis hoje. Em termos de recursos mesmo, acho que são outros momentos, né, não dá para comparar a situação, né, a época, mas a gente tinha muito acesso a muita coisa e a gente ia atrás, né? A gente não ficava parado, a gente ia atrás de se formar mesmo, né? Do que a gente conseguia de informação para ter a melhor formação. E não tínhamos internet, né? Toda a nossa pesquisa era com os livros da biblioteca. Então, esse também, quer dizer, esse mundo que hoje as pessoas não têm noção do que é, como é fácil fazer pesquisa hoje, né? Na nossa época, não. E os livros de arte eram mais raros ainda, né? Porque você não tinha uma produção brasileira de livros de arte, né? A maioria era importada, era em inglês ou francês, né? Então, assim, era a biblioteca mesmo, né? Você não tinha condição nem de comprar, né? Porque eram muito caros, né? Então, enfim, é isso, é outra realidade, né? Não dá para comparar um detalhe, né? Toda uma estrutura era diferente. Bom, a gente trabalhou, aí eu vou falar da licenciatura, tá? A gente trabalhou muito, né? Um grupo de professores trabalhou muito para o novo currículo. Então, nós estamos começando agora efetivamente com um curso de licenciatura em artes visuais, e não uma habilitação como tínhamos até então, né? Então, eu acho que isso vai dar uma nova dinâmica no departamento, porque os alunos eles já vão ingressar para o curso, tá? Hoje eles ingressam, né? Hoje não, hoje já ingressam assim, mas até há pouco tempo, até ano passado, eles ingressavam para o departamento e depois escolhiam, ou escolhiam uma habilitação em bacharelado ou em licenciatura, ou faziam dupla habilitação. Agora, já no vestibular, eles vão se definir para que curso, assim como vocês que ingressam em Teoria Crítica e História da Arte já sabem, que é o bacharelado, né, de TCHA, agora tem também os alunos que vão entrar no bacharelado de Artes Visuais e no curso de licenciatura em Artes Visuais, né? Então, isso eu acho que vai ser uma mudança de perspectiva. A gente tem a recém-implantada Base Nacional Comum Curricular, que prevê a formação de artes, né, do ensino fundamental ao ensino médio. Então, isso é uma demanda efetiva para profissionais de artes. Tem também o ensino médio, o novo ensino médio, né, onde ele tem as trilhas formativas que vão demandar muito dos profissionais de artes, né, porque entre as trilhas que os alunos podem escolher, tem as trilhas de linguagens. Então, a gente tem que ter um profissional formado para esse mundo novo agora. E mesmo a questão da UNB, apesar da gente ter a adesão da Universidade Aberta desde a primeira chamada, né, nossa primeira turma foi em 2007, ainda há uma resistência no ensino à distância ou no ensino mediado pelas tecnologias, ou, né, ainda há resistência, a gente viu isso na pandemia. Só que isso é um caminho sem volta, né? Hoje a gente já tem, em termos de matrículas do ensino superior, a maior parte das matrículas é no ensino à distância. Então, a universidade, esses profissionais que estão entrando, e nós, professores também, temos que nos reaprender, né, nos desafiar a nos adequar ou a nos superar, né, nas nossas limitações e abraçar esse novo mundo mediado pelas tecnologias digitais. Isso é um caminho sem volta. Então, a gente tem, e outros espaços, né, de estágio que estão criados nesse novo currículo de licenciatura, como
o estágio em espaços museais também, ele dá essa dinâmica nova, né, renova as possibilidades de atuação profissional. Então, na minha perspectiva é isso, o profissional de artes, ele tem mercado, ele tem uma perspectiva maior de mercado, né, com essas questões que eu coloquei, da própria BNCC. Agora, ele tem que saber se colocar nesse mercado, né, ele tem que saber ser profissional. Porque é isso, outras formações estão acontecendo e as pessoas estão correndo atrás, né? Então, não basta agora mais só ter um diploma da universidade pública, você tem que ter um currículo junto. Então, é isso, aproveitar esse tempo de formação e fazer atividades extracurriculares mesmo, né, para que você consiga ter um currículo. Se cadastrar como ente agente cultural, fazer as exposições enquanto ainda na graduação, quer dizer, organizar a sua vida profissional, né, para esse mercado que está aí despontando. E saber ser profissional, né, eu acho que isso não tem como fugir disso, tá? Assim, primeiro, né, também agradecer a oportunidade, dar parabéns, né, à coordenação, à disposição de vocês, né, da Sinara, que está propiciando isso, porque acho que é importante esse resgate, né, eu estou aqui até agora, eu vou lembrar o nome da professora depois e vou morrer de vergonha, porque ela está aqui, eu estou com a imagem dela aqui e o nome não veio. Enfim, e essa perspectiva, eu acho que cada um tem que viver o seu momento, né? Não adianta a gente falar, nossa, como foi lindo, maravilhoso, as pessoas não vão voltar, né, no tempo, né? Então tem que aproveitar o tempo agora, fazer o melhor possível neste tempo, com as condições que se tem agora. E realmente, porque cada vez menos o professor é protagonista da formação do aluno, né? A gente tenta não atrapalhar, mas o interesse na formação e no se tornar profissional tem que ser do aluno. Não tem mais condição do professor ficar, olha, fulano é importante, olha, presta atenção, porque já passou esse tempo, né? Vocês, a geração agora que entra, tem acesso a uma série de informações muito maior e muito mais fácil do que a minha geração. Só que também tem um grande problema, vocês às vezes não sabem como manipular, como aproveitar essa informação, porque tem também muita informação errada. Então, transformar essa quantidade de dados disponíveis, essa quantidade de informações disponíveis em conhecimento, é difícil. Então, acho que cada vez mais o nosso papel de docentes é propiciar que vocês consigam navegar nesse universo, né, de informações e transformá-las no conhecimento que faça sentido para a formação de vocês. Tá? Eu desejo, sim, que os alunos saibam aproveitar esta oportunidade de terem ingressado no curso superior, né, que concluam o curso, porque assim, a gente ou abre portas ou fecha portas, né, para os que vêm depois. Então, se o departamento continuar mantendo a nota 5 do curso de licenciatura, quer dizer, isso retorna de forma positiva para os outros que virão. Né? Então, ao ingressar e ao concluir, fazer um bom exame, fazer com atenção o exame né, final, que o INEP, o ENAD, né, que o INEP proporciona, isso é muito significativo. Né? Ajudar a preservar o espaço que a gente tem. A gente vive num caixote, mas é um caixote do Niemeyer. E óbvio que a gente tem demandas de um prédio para o Departamento de Artes Visuais. Né? Mas não é preciso ter um prédio para ter uma boa formação.
Acho que a formação é interna, é aproveitar o máximo dos professores que se tem, é aproveitar o máximo da estrutura da universidade, de conhecer, de fazer esses contatos, e da estrutura de Brasília, né? Brasília, como eu falei, você tem hoje muito mais espaços abertos, né, de exposição, de galerias, de oportunidades de as oficinas infantis, as oficinas de verão, né, a hora que a pandemia deixar a gente se reencontrar, né, as colônias de férias, né, então são várias oportunidades de estágio, de atuação profissional, de formação e também e do ensino mediado pelas tecnologias, né, que isso cada vez mais vai ser demandado dos profissionais e a gente tem que estar se aperfeiçoando, né, a gente tem que estar pronto para isso, né, para fazer os objetos de aprendizagem, para fazer essa integração de tecnologias, né? E eu vou continuar aqui com o papel artesanal, tá? Em pleno século XXI, né? Porque eu não contei, a gente tem uma segunda patente, né? No meu laboratório todo, né? Precário, a gente em 2003 registrou a segunda patente que foi desenvolvida, que é a reciclagem das bitucas de cigarro, um trabalho de sala de aula, uma pesquisa de final de semestre de um aluno da biologia, né? Então se transformou numa patente no nome deste aluno, que é o Marco Duarte, no meu nome, no nome do professor Paulo Soares, que foi o colega da química que a gente chamou para ajudar nas dosagens químicas, né? E essa patente está licenciada e o Marco recebe royalties, a gente recebe royalties, o departamento recebe royalties, o laboratório recebe royalties. Então é isso, né? A universidade ela se coloca, né? Quer dizer, as artes nós temos 2 patentes registradas, né, na área de arte e desenvolvimento tecnológico, é assim que a gente se coloca também, né, no mercado né, profissional e para a sociedade, que a gente dá o retorno para a sociedade desse investimento que é feito na gente. Espero que os que não são alunos se estimulem a vir estudar conosco e os que já se formaram se estimulem a voltar para o mestrado e para o doutorado, né?